Uma das coisas que eu mais quis ver no último time skip de Fire Force era Benimaru, o Capitão Obi, o Shinra e os outros, geral utilizando armas e mostrando que os novos poderes deles seriam agora serem artesões e alguns serem armas. Afinal, como o autor queria mostrar que eles ainda tinham poderes e ele já havia confirmado que Fire Force era o passado de Soul Eater, eu achei que isso era o que mais combinaria. E ainda para ele dar mais hype no meu coração, uma das primeiras imagens que vazou do último capítulo foi o Benimaru segurando essa katana. Eu já tava, confirmado, agora não tem como ter dúvida, né? Mas aí o autor vai lá, no último capítulo, e como ele queria apoiar os canais de teoria, eu vou dizer que ele queria apoiar, não é que ele tava preguiçoso e deixou um monte de pedaços em aberto, não. Ele tava apoiando os canais de teoria e falando, agora vocês completem as lacunas. E não nos revelou nada, ele só falou. Utilizando seus novos poderes, o nosso querido Capitão Obi hoje em dia pode partir a terra ao meio. E isso apenas com uma mão, hein? E também que o Benimaru, mesmo sem sua pirocinese, com seus novos poderes, ele continua tão ridiculamente forte como era antes. Depois de fazer isso, aposto que ele ficou rindo. Agora deixei todo mundo confuso. E aí, explicar alguma coisa ele explicou? Não. Nem pra fazer com que a minha previsão tivesse certa, eu tinha certeza que ia rolar uma briga contra aquela maldita cobra. Mas acabou que eles só ficaram o capítulo todo. A cobra é poderosa, estamos caçando a cobra, cadê ela? Foi a bruxa que trouxe ela de volta, tá, ela fez muita confusão, mas nada da cobra aparecer e nada da última batalha. Em vez disso, ficamos um tempão só escutando a última conversa do Shinra e da Inca. Não que eu odeie a Inca e a ache insuportável, longe disso. Acho sim. Mas... é sério, não dava pra colocar a batalha e deixar o Shinra e ela conversando? Já tivemos diálogos muito mais chatos e compridos rolando atrás de uma batalha super foda. Fire Force é cheio disso, ele coloca uma batalha muito louca acontecendo e um diálogo gigantesco. Então por que dessa vez teve que deixar os dois parados lá se encarando, conversando? O que eu achei até meio estranho, afinal, se ela é a pessoa que eles estão caçando, por que eles não foram pra cima? Não, faz sentido. O criador tava querendo apoiar os canais de teorias, fazendo esse diálogo com eles calminho lá, faz parecer que o Shinra gosta da Inca, e aí apoia a teoria do filho da Inca lá com o Shinra no finalzinho. Na moral, autor, por favor, lança um capítulo extra, por favor, não deixa essas coisas terminar assim. Mas beleza, focando nos poderes de novo. Essa coisa dos poderes só mostra como o Shinra é troll meio burro e também que gosta de zoar. Aí você pensa, mas por quê? Porque simplesmente ele deve ter feito esse novo sistema de poder enquanto estava reconstruindo o mundo, como ele mesmo disse no penúltimo capítulo, para que as coisas ficassem divertidas. Ele não queria que as coisas ficassem chatas e por isso deixou essa brecha. Por quê? O Shinigami só tirou o poder dos pirocinéticos, talvez um pouco para acabar aquela coisa dos infernais, talvez, mas também em grande parte porque ele achava que aquilo era muito poder para os humanos. Então ele vai lá, tira o poder de todo mundo e todo mundo vira humano normal. Isso em teoria, afinal, eles acabam descobrindo um novo poder dentro de si, o poder das almas, da loucura, e isso faz com que eles consigam se tornar ridiculamente fortes de novo. E isso só foi possível porque o Shinra deixou isso acontecer. E de novo, ele só fez isso porque queria que as coisas ficassem divertidas. Eu não vou apoiar esse maluco, não. Então tá certo, mas então Angel, levando tudo isso em consideração, você conseguiu dizer quais seriam os poderes desse novo pessoal, do Benimaru, dos outros? Ou ao menos conseguiu montar uma teoria? Sim, depois de caminhar bastante no Reddit, ver muita gente descontente com o final, ver muita gente fazendo teorias, eu consegui chegar em uma conclusão de qual seria o poder das pessoas atualmente. Como eu sempre digo, quando o assunto é teoria, pode ser verdade, pode ser que não, pode ser só uma loucura, no final não tem como a gente saber, porque o autor nunca vai explicar, a menos que ele faça um capítulo especial confirmando. Mas as provas sempre estiveram lá, só basta olhar com atenção. Então hoje eu vou falar qual é o poder do pessoal de Fire Force após a perda do poder de pirocinese. Para começarmos, a primeira grande dúvida que eu tenho que tirar é a que eu e a maioria das pessoas fizemos após o final de Fire Force. Afinal, eles são ou não os primeiros artesãos e armas do universo de Soul Force? Infelizmente não, tirando o Arthur e a Excalibur, o resto não são artesãos e armas.
Mas Angel, você tinha tanta certeza que ia ser isso nos últimos capítulos? Eu tinha, mas vocês sabem como eu estava animado pro último capítulo, pro time skip que eu falei que ia ter, que teve. Então, eu esperava que nesse último time skip, que realmente rolou, até como eu tinha previsto, iríamos ter uma data para saber exatamente quanto tempo Fire Force tem de diferença para Soul Eater. Mas a grande questão é que ele só coloca muito tempo depois, então até nisso ele quis sacanear. Por quê? Porque a gente já sabe quando foi a data, pelo menos, de quando as primeiras armas começaram a existir no mundo de Soul Eater. As primeiras armas começaram a existir naquele mundo há 800 anos atrás, do início da série de Soul Eater. Na minha cabeça tudo tava se encaixando, tudo tava fazendo sentido. Se naquele time skip colocasse 800 anos depois, até porque a gente sabe o motivo das armas terem sido criadas. Há 800 anos atrás, a batalha entre os humanos e as bruxas continuava. Dava pra se encaixar, afinal tava rolando uma briga entre bruxas e humanos, a Inca e os humanos. Então, um certo dia, tanto Eibon quanto a Morte decidiram procurar uma maneira de conseguir equilibrar o conflito entre as bruxas e os humanos, já que o poder mágico das bruxas estava desequilibrando a balança. Então Eibon, usando o Excalibur como modelo, estudou e achou uma maneira de criar as armas demoníacas, ou as armas que vemos em Soul Eater. A grande questão é que eles pesquisaram, procuraram maneiras, foram atrás de tudo, mas descobriram que não era bom a gente fazer isso. Porque depois de um tempo eles acabaram descobrindo que para conseguir colocar esse plano de criar armas demoníacas em prática, era necessário o uso da alma de uma bruxa. E aí eles viram como o experimento seria desumano. Eles matariam uma bruxa e usariam sua alma como sacrifício. Pois é, bizarro. Então eles abortaram o plano e decidiram esconder as informações para que ninguém nunca tentasse. Só que isso nunca funciona, já que a nossa querida Arachne Gorgon conseguiu os projetos de Eibon e assassinou ela mesma, uma bruxa, e conseguiu criar as armas. É até por isso que ela é marcada como uma bruxa herética. A Arachne é caçada pelas outras bruxas. Imagina só, você é odiado pelos humanos, odiado pelas bruxas. Eita mulher. Também conseguimos notar um pouco da hipocrisia do próprio Shinigami-sama. Sim, porque pensa só, há 800 anos atrás ele achava errado usar a alma de uma bruxa como sacrifício para dar poder para os humanos, as armas no caso, mas hoje em dia ele acha de boa as armas saindo por aí e depois de caçar 99 almas ruins, caçar uma de bruxa para conseguir se tornar uma arma da morte. Então a grande questão é, eles seriam artesãos e armas? A princípio parece que era possível, mas quando você olha os detalhes você percebe que tem muita coisa que negue essa afirmação e menos que apoie. Na verdade não temos quase nenhuma para apoiar, além do fato deles terem poderes e de eu querer muito que fosse o caso. E como negativo temos o fato de não termos visto o Eibon, temos o fato de não saber se existiam outras bruxas além da Inca naquela época, afinal a Arachne precisaria estar viva. Temos o fato da história do Cataclisma, que a mãe da Maka conta para Maka parecer muito mais antigo do que só 800 anos atrás. Temos o fato do Excalibur contar que suas aventuras com o Arthur foram há muito tempo atrás, mais do que só os 800 anos. E claro, o fato mais importante é que o autor não fez nenhum vagabundo de lá do final se transformar em uma arma. Sério, eu queria tanto, é tão difícil assim. Bom, mas com tantas provas, a teoria meio que foi refutada, então a crença das pessoas de que eles poderiam ser os primeiros artesãos foi jogada no lixo. Só que assim, então qual foi o poder final que eles conseguiram? O que é que eles tinham? E a resposta é bem óbvia, porque foi o poder que mais foi trabalhado em Soul Eater e Fire Force ao mesmo tempo. Seria o poder da loucura. É meio brisado falar isso, afinal todo mundo já deve estar careca de saber. Mas o uso da loucura é tão subliminar, é tão tipo... você tem que prestar muita atenção pra você notar. A loucura influenciou a criação dos Doppelganger. O jeito que você via a coisa, tomava forma, tal. Você vê essa descrição da loucura e aí você nota como os Doppelganger são trabalhados. O jeito que as pessoas viam Shinra fez o Doppelganger dele a ser daquele jeito. A loucura que se espalhou pelo mundo deu origem aos pirocinéticos. E a dualidade da própria loucura com a magia que faz ser vista como
a fonte da magia, ou então uma versão evoluída da magia, mas que está implícito a conexão. E após a criação do novo mundo, vimos como a loucura estava afetando tanto as pessoas que estavam distorcendo a realidade delas diretamente, como o fato das pessoas verem o Juggernaut como alguém com mãos grandes. E nos últimos capítulos, após a criação do novo mundo, vimos como as mãos do Juggernaut não paravam de crescer. Em outras palavras, as pessoas ganharam poderes de acordo com como as pessoas viam elas e do nível de loucura que elas tinham. Se uma pessoa fosse louca, ela teria uma onda de loucura forte. Agora, em volta dessa onda de loucura, dependendo da forma como as pessoas veem ela, vai definir a forma de poder que essa pessoa terá. A prova mais clara disso é que todos viam o Capitão Obi como alguém com um poder histérico absurdo, uma força física incomum e anormal. Todos também viam Benimaru como alguém com um poder absurdo. Não para menos, ele era visto como o bombeiro mais forte de todos. Até vimos seu doppelganger ser um absurdo. Agora, sabendo que por causa da nova loucura, esses pensamentos vão ser redirecionados ao próprio Benimaru e ao próprio Capitão Obi, eles agora obterão esse poder. O Capitão Obi ganhou um poder tão histérico e absurdo que é capaz de partir o planeta apenas com uma mão. Esse tipo de frase, ele consegue partir o mundo ao meio com uma mão, parece ser uma força física absurda, exatamente como ele era visto pelas pessoas ao redor. Benimaru possuía as técnicas de artes marciais que pareciam muito cortes flamejantes, e vimos como essas técnicas que foram aprimoradas em seu doppelganger. Mas agora, sem a pirocinese, ele continua essas técnicas com um poder destrutivo absurdo, utilizando o que? A sua katana. Enfim, a conclusão é: se você quer saber quais são os poderes deles após a perca dos poderes da pirocinese, a resposta é uma só: eles possuem os mesmos poderes. A questão agora é que não é através da pirocinese, e sim da loucura. O quão forte eles são com esses poderes atualmente depende de quão louco eles são e como as pessoas viam ele anteriormente. Capitão Obi tinha uma força física absurda. As pessoas viam ele como alguém que possui uma força física histérica. Ele é sim uma pessoa com um certo nível de loucura em sua mente. Então, no novo mundo, ele continua com o principal poder, força física, mas tão absurdo que pode partir o planeta. Benimaru possuía as formas do Yai Chop, e com sua katana, ele continua nesse mundo, possuindo as técnicas. Por as pessoas verem ele como alguém absurdo no mundo anterior, desse mundo ele continua um absurdo, com as técnicas extremamente letais. Se os cortes de lâmina dele continuam pegando fogo, ou se agora são só cortes extremamente poderosos, isso nem eu tenho como saber. Mas eu espero que isso tenha respondido a grande dúvida. Os poderes continuam os mesmos de antigamente. O que define se eles serão fortes ou não é o nível de loucura que eles possuem e como eles eram vistos no passado. No final, isso vai continuar sendo uma teoria, afinal, como foi o final da obra, o autor não vai voltar para dizer exatamente o que é realmente o que. Mas me digam aí nos comentários o que vocês acham. Acha que isso realmente é possível? Tem uma ideia diferente do que poderia ser os poderes deles? Ou lembram de outros pontos que podem comprovar essa teoria? Seja como for, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido o vídeo. Se inscrevam no canal, deixe seu like, comente aí embaixo. Mas era só isso. Valeu, falou, fui!